Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Imperial Call Enterprise. Pessoal, eu gostaria muito de discutir um ponto gramatical que eu acredito que, assim, ele é complexo, tá? Assim, ao falarmos dentro do âmbito da língua portuguesa, não é? E aí ele se torna complexo também em relação à língua inglesa, não é? Portanto, eu estou referindo-me à questão do pretérito imperfeito do subjuntivo, abrindo concordância com o futuro de pretérito, tá? Porque às vezes, não é, acontece. Na verdade, não é que às vezes acontece, acontece sempre. E eu observo que há um erro de concordância, tá? Principalmente quando estamos falando a língua portuguesa, tá? Então, é uma dica interessante para você que hoje pensa em fazer um exame de proficiência, principalmente, não é, a questão da escrita de uma redação, tá? Porque é o seguinte, olha, ao falarmos, ó, é comum, tá? Eu vou apresentar a forma errada e depois vamos corrigi-la, tá? Então, por exemplo, se eu soubesse, tá? Se eu soubesse, tá? É pretérito imperfeito do subjuntivo, tudo bem? Então, o que acontece? Ó? Se eu soubesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Eu já ouvi, tá? A seguinte concordância: se eu soubesse, eu fazia. Fazia é pretérito imperfeito, tá? Portanto, a concordância não se dá aí. Se eu soubesse, eu faria. Aí está correto. Portanto, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele concorda com o futuro de pretérito. Se eu soubesse, eu faria. Se eu soubesse, eu falaria. Se eu gostasse, eu comeria. E assim sucessivamente. Portanto, a habilidade de falar inglês ou até mesmo de escrever inglês deve-se ao fato de conhecermos estrutura gramatical. Porque caso não saibamos assim conjugar verbos em nosso próprio idioma, fica um pouco difícil conjugar verbos corretamente na língua inglesa, tá? Portanto, neste caso, né, nesta análise que nós estamos fazendo, tá? Se eu soubesse, eu faria. If I knew, I would do, tá? If I knew, I would do, tá? Aí é uma questão. If é uma conjunção, ela altera o sentido do verbo em inglês no comparativo com a língua portuguesa. If I knew. Por quê? Se tirarmos if I knew, simplesmente I knew significa eu soube ou eu sabia. Eu soube, pretérito perfeito. Eu sabia, pretérito imperfeito. Agora, ao posicionarmos if antes do sujeito, if I knew, aí no comparativo com a língua portuguesa nós estamos trabalhando pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu soubesse. Aí que entra a concordância. I would do. Eu faria. Portanto, as regras existem para que possamos colocá-las em prática e sermos entendidos por quem não fala
a língua portuguesa. É como se falássemos o português em uma outra língua, para que o nativo pudesse entender. É isso que acontece. Eu entendo perfeitamente o porquê, né, nós rejeitamos tanto o estudo gramatical. Tá? A Império Com hoje ela está trabalhando com consultoria gramatical. Nós estamos trabalhando com comunicação escrita, porque nós acreditamos que a fluência na língua inglesa deve-se ao fato de trabalharmos corretamente a comunicação escrita. Portanto, nós trabalhamos a aula de inglês particular, e trabalhamos também modelos de consulta. Tá? Você pode estar agendando uma consulta para que você possa estar tirando as suas dúvidas. Nós apresentamos várias dicas aqui no canal, certo? Mas esta questão da qual nós estamos aqui analisando, tá? Ela é bem interessante, porque se pararmos e observarmos, não é? If I knew, I would do. Agora, existe um outro tópico gramatical que também corresponde ao português, tá? Por exemplo, eu trabalhei if I knew, tá? Nós trabalhamos a conjunção if mais o simple past, desculpa, tá? Simple past, tá? If, depois I knew. Agora, se trabalharmos if mais o passado perfeito, tá? I had known, tá? Porque o particípio passado do verbo to know é noun, tá? If I had known, if I had known, I would do. Também, essa estrutura gramatical também corresponde ao pretérito imperfeito do subjuntivo no comparativo com a língua portuguesa. Portanto, nós temos dois pontos gramaticais em inglês que correspondem ao nosso pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Quando comparamos a estrutura com a língua portuguesa. Portanto, if I knew ou if I had known, no comparativo com a língua portuguesa, trabalhamos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Portanto, se eu soubesse, tá? Se eu soubesse, eu faria. I would do. Portanto, vamos conversar um pouquinho, tá? Falar o português corretamente abre portas, tá? Porque um entrevistador, tá? A pessoa que entrevista, um entrevistador, ele vai observar a sua postura ao falar o português. Portanto, quanto melhor for o seu português, quanto mais correto for o seu português, melhor as suas chances de ser aprovado em uma entrevista. Tá? Portanto, escrever bem em português significa que você escreve bem inglês e também fala inglês. Por essa razão, a Império Com trabalha hoje com comunicação escrita, porque nós acreditamos, digamos, seriamente que uma boa comunicação escrita tem por significado uma boa comunicação verbal. Portanto, olha que interessante, ó. Vamos trabalhar uma outra linha de raciocínio. Por exemplo, tá? Se eu estivesse lá, olha que interessante. Se eu estivesse lá, isso não aconteceria. Então, para que possamos entender o que nós estamos falando, imaginemos a seguinte situação. Estou referindo-me a um suposto lugar que eu devia estar, mas eu não estou. Olha que interessante, tá? Se eu estivesse lá, isso não aconteceria. Portanto, eu não estou lá e algo está acontecendo, ou seja, algo está em curso. Se eu estivesse lá, o que supostamente, né, estaria em curso, né, o que supostamente, né, poderia ali, né, ou seja, estaria em curso, seria interrompido. Eu estando lá,
nada acontece. É mais ou menos assim a linha de raciocínio. Portanto, a partir do momento que nós aprendermos a pensar em inglês, ou seja, e trabalhar corretamente os tempos verbais, não teremos a menor dificuldade para falarmos o inglês. Portanto, em inglês, olha como fica fácil agora. If I was there, it wouldn't happen. If I was there, it wouldn't happen. Portanto, às vezes, né, eu já ouvi, tá? Se eu estivesse lá, isso não acontecia. Completamente errado. Por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, eu até achei engraçado, claro, né? Eu ouvi, mas é evidente que eu não vou, perdão, eu não vou, assim, eu vou contar o milagre, mas eu não vou revelar quem é o santo, tá? Veja bem, ó, ao falarmos, ó, eu fiz, tá? Pretérito perfeito. Eu fazia, tá? Pretérito imperfeito. Eu faria, futuro de pretérito, em nome daquela hóstia que o padre levanta na hora da consagração, ó, quando reza a missa. Não existe a forma de conjugar o verbo fazer da seguinte maneira: fazeria. Por favor, eu não conheço, tá? Portanto, se você trabalhar a estrutura mais ou menos assim, se eu fosse você, eu não fazeria, em nome de tudo o que há de mais sagrado no mundo. Isso está errado, tá? Se eu fosse você, eu não fazeria, está errado. Se eu fosse você, eu não faria. Porque a coisa está por vir. Portanto, if I were you, I wouldn't do. Estão observando? Portanto, gente, estudar gramática não deveria ser algo assim chato, tá? Falar o inglês corretamente depende muito do conhecimento gramatical. Então, nós da Império Com acreditamos que o estudo gramatical levado a sério leva você à tão sonhada fluência. Tudo bem? Portanto, nós estamos aqui inteiramente à sua disposição e nós queremos ajudar da melhor forma possível, mostrando não somente, não é, durante a consultoria, mas aqui no canal também a real importância do estudo gramatical, tá? Portanto, a frase que nós começamos a analisar, não é? Se eu soubesse, eu faria, né? If I knew, I would do, ou if I had known, I would do. Nós estamos trabalhando a concordância entre pretérito imperfeito do subjuntivo mais futuro de pretérito, certo? E lembrando, né, reforçando mais um pouquinho, eu sei que muitas vezes eu sou repetitivo, mas é a função de professor. O professor tem que ser repetitivo, né? Não existe a conjugação fazeria, tá? O futuro de pretérito do verbo fazer é faria, tudo bem? E não fazeria, tudo bem? Portanto, o meu nome é Márcio Antunes, eu falo aqui da Império Com Enterprise, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo.